Eu sou Rose Ramos e estou aqui para mais uma conversa com um especialista, com um tema hoje mais perto de tecnologia e pessoas, que eu gosto muito, que é a tecnologia a favor do engajamento e comunicação interna. E para trazer o expertise nesse tema com a gente tem a Andrea Migliori, que é fundadora e CEO da WorkHub. Bem-vinda, Andrea. Oi, Rose, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer redobrado, mulheres na liderança de empresas de tecnologia, assim, só alegria de te ter com a gente. E para quem não te conhece, acho que muita gente já te conhece, mas para quem não te conhece, se você puder contar da sua trajetória para a gente. Claro. Eu brinco que eu tive meus 10 minutos de fama, né? Que saiu uma matéria no Estadão. Até hoje tem gente que pensa, olha isso, né? Mas, enfim, eu venho de uma carreira, sempre trabalhei com tecnologia, com design e comunicação, né? Essas três coisas sempre tiveram em pauta na minha carreira. Eu sou formada em desenho industrial, depois tenho pós-graduação em vários aspectos de gestão e liderança, né? Gestão de negócios, gestão de pessoas e tal. E sempre empreendi, né? Em algum momento da minha carreira eu quis experimentar o outro lado da mesa, né? Deixar de ser fornecedora, passar a ser cliente. Fui ser gerente de comunicação interna de uma grande telecom. Vi que aquilo ali era super interessante, mas eu gostava mesmo de estar aqui entendendo os problemas e achando soluções como fornecedora, né, para isso. E aí montei primeiro uma agência com foco no desenho de soluções digitais, e foi muito bacana, assim, porque foram vários projetos, assim, bem complexos, de grandes portais, sistemas, banco digital, wallets, que na época, né, todo mundo queria ter uma wallet e tal, e muitos projetos de intranet ali nessa agência, né? E foi daí que nasce, então, a WorkHub, que é a empresa de hoje. Então, nessa trajetória, de alguma forma, esses três elementos sempre tiveram ali, né? A tecnologia, essa parte de comunicação, de engajamento, colocar as pessoas no centro ali do desenho da solução, e toda essa parte de design, de experiência e tal, sempre junto aí nessas diferentes experiências profissionais. São quantos anos já nessa jornada trabalhando com esse tema? Olha, se considerar que o meu primeiro trabalho eu tinha 12 anos, então essa história é interessante. Eu trabalhava para uma editora fazendo editoração eletrônica de livros, e daí, no finado PageMaker, né? E daí um belo dia uma das autoras descobriu que quem tinha feito a coisa do livro dela e tal, né, a organização visual e tal do livro, era uma menina de 12 anos, né? Ela quis me conhecer e dedicou o livro para mim. Então, esse eu considero que é o meu primeiro trabalho oficial, né? Mas, assim... E com comunicação, tudo Com aplicado. comunicação e design e tal. Mas já sou aí de mais de 25 anos lidando diretamente, assim, com, enfim, comunicação, tecnologia, design, liderança de times, liderança de projetos. Sensacional. E agora, eu tenho que começar com uma pergunta de conceituação, e quero ver como é que você vai resumir 25 anos na resposta, mas vamos lá, quem Tá sabe, né? Assim, comunicação e engajamento de colaboradores não é a mesma coisa do que comunicação e engajamento com influenciadores, né, ou com grupos de clientes, comunidade. Queria ver de você, o que são, né, os conceitos básicos de comunicação e engajamento com colaboradores, nos diferentes aspectos que você tenha vivido, né, seja de liderança, da área de recursos humanos, enfim. E assim, tentando trazer para os dias de hoje. Acho que muita coisa também se transformou na sua jornada, mas o que seriam as melhores práticas na sua visão hoje? Olha, acho que se tivesse que resumir assim uma frase, no mundo das startups, né, todo mundo fala muito assim que a pessoa vem trabalhar numa startup e ela precisa compartilhar do sonho, né? Porque uma startup, principalmente no começo, tem muito disso, né? Um sonho, uma visão, uma coisa que alguém tem ali, uma, duas, três pessoas têm, e você tem que trazer ali um grupo também que tope, né? Acreditar nesse sonho e viver esse sonho junto com você. Então, eu acho que nesta linha, eu acho que engajamento, experiência, né, da pessoa colaboradora e tal, tem muito a ver com isso, assim, o quanto para ela, hoje em dia, né, toda essa questão de propósito e tal, mas assim, o quanto daquele trabalho, daquela empresa, o quanto aquilo também é parte do sonho dela. Lógico, nas diferentes proporções e tudo mais, mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, de compartilhar um sonho, daquilo fazer sentido e da pessoa enxergar um propósito em fazer aquilo que ela faz todo dia. E aí não importa o que, se ela está
lá num canto super operacional, papapá, ou se ela está à frente de um projeto gigantesco, parará. Isso tem que fazer sentido de alguma forma para todo mundo, né? E eu acho que isso sempre foi assim, né? Só que acho que o que fazia sentido, eu acho que é o que veio mudando ao longo dos anos. Então, hoje, ainda mais geração Z e tal, a gente vê essa questão muito forte, né? De propósito, de fazer sentido, mais do que em outros tempos, né? E isso acho que dita um pouco a forma como as empresas também se comunicam com os seus times, né, com as pessoas que estão ali. Então, valores como transparência, como assertividade na comunicação, objetividade e tudo mais, fazem, hoje mais do que nunca, né, fazem sentido, porque se a pessoa não entender o porquê e o para quê que ela está ali, ela desengaja. Boa. E muda, assim, uma pergunta curiosa. Que quando eu estava em corporação, já faz algum tempo, não vou contar quanto. Mentira, faz mais de 10 anos que eu estava em enterprise. E tinha uma coisa muito de one way, né? Comunicação de um lado só. Então a gente recebia muito informativo. Isso ainda é verdade ou tem mais protagonismo do próprio colaborador? Como é que você vê isso? Eu acho que tem muito mais, mas ainda é uma questão assim que vai muito da cultura de cada empresa, né? Então tem empresa que tem, que é muito transparente, que consegue envolver, né, as pessoas, engajar as pessoas, consegue trazer, né, todo um papel, mas tem um ambiente assim não tão colaborativo, né? Mas eu diria que assim, hoje em dia é difícil você ver empresas de alta performance, né, com as pessoas, com times de alta performance, times engajados, pessoas engajadas, né, que não tem um aspecto colaborativo muito grande. Então, essa história de ser uma via de mão única a comunicação, em outros tempos, já teve ali o seu espaço. Eu acho que hoje acaba tendo menos espaço. Mas também o outro lado absoluto também já teve o seu espaço e também não deu certo, né? Então, acho que o grande desafio hoje é achar qual é o melhor equilíbrio, né, dessas coisas para a sua empresa, porque cada empresa vai ter ali a sua cultura, enfim, tem o seu jeito, né, tem o seu time, dependendo do mercado que você atua, então uma série de fatores que pode impactar de um jeito ou de outro, né, isso daí, mas acho que achar o tom certo e a dinâmica certa desse vai e vem da comunicação e dar voz, né, para as pessoas, é uma coisa muito importante hoje em dia. E canais, a gente está falando um pouco de propósito, um pouco de mensagem, né? Emissores e receptores, mas vamos falar de meio um pouquinho. Quais são os canais que você tem mais visto, assim, presentes nas empresas com quem você se relaciona hoje? Olha, isso é muito engraçado, porque, assim, depende do segmento, né? Se você vai para a indústria e tal, putz, jornal mural, assim, papel, toda segunda-feira troca tudo e tal, e daí se a indústria é grande, tem lá, tipo, 30 murais, e daí cada mural tem 6, 8 páginas, 8 folhas, e daí toda segunda-feira, uma operação, né, assim. Esse ainda é o WhatsApp, é outro canal assim, das empresas. Não estou dizendo isso que necessariamente são bons canais, tá? Mas hoje é um pouco da realidade, assim, que a gente vê, né? E muito do que chega para a gente, né, como desafio, como dor ali das empresas e tal, é isso, é melhorar a questão dos canais, porque no fim do dia, é, essa questão dos canais impacta direto, né, na questão de engajamento, porque ou você tem pouca capilaridade, ou você não tem um direcionamento correto, então, tipo, você não consegue segmentar a mensagem, né? Eu preciso dar uma notícia, mas eu preciso ajustar a linguagem para esse público, para aquele público, ou esse pedaço da notícia é mais importante para esse público, essa outra parte da notícia, ou esse enfoque, outro enfoque, enfim. Eu não consigo segmentar, não consigo direcionar, não consigo ter capilaridade nos meus canais, né? Acho que esse é o grande desafio de hoje, porque tem muita empresa ainda que usa canais antigos, mas no bom sentido, né? Mas assim, canais mais analógicos, digamos assim, né? Para demandas super digitais, né? E daí essas coisas não se conversam. Eu brinco que assim, problema novo, solução nova. Não adianta você querer resolver um problema novo com a solução antiga, né? Vai dar muito mais trabalho. Então é um pouco disso, assim, né? Hoje em dia as pessoas passam ali, esses jornais murais, por exemplo, né? Estão lá numa sala de descanso, no refeitório, a pessoa no momento que está lá
quer descansar, quer espairecer. Hoje em dia está todo mundo com o celular na mão, então ninguém está olhando para o tal do mural, está todo mundo ali fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar, né? Lugar digital, assim, né? Então, acho que tem que fazer essas adaptações também. Mas hoje, acho que, de modo geral, o mix de canais de comunicação interna, né, ainda é muito parecido com o que era o mix de canais de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, por incrível que pareça. Que loucura. E ninguém mede nada também, né? Porque. Muito difícil você medir um jornal mural, muito difícil medir TV corporativa, é difícil. Né? Então você tem que, assim, eu acho que como mix de canal, tudo bem esses canais continuarem existindo, né? Mas a empresa precisa olhar e entender o público interno, entender comportamento, entender cultura e ver o que mais pode fazer parte desse mix e, eventualmente, tira uma coisa ou outra, substitui totalmente, enfim. Mas eu acho que tem que ter um olhar agora, assim, um pouco mais de entendimento ali, né, do público interno e das tecnologias e da cultura e tal, para poder definir qual é o melhor mix de canal para essa empresa que tem esse cenário, desse segmento, com este público, com esta cultura, né, e de repente o mix de uma é diferente do mix da outra. Né? Bem interessante. O digital, até pelo menos na minha época, eu tô velho falar isso, mas era a intranet, né? Então, tem evoluções do ponto de vista de intranet, o que a tecnologia trouxe de novo, como é uma cara de uma intranet hoje, que com certeza é diferente da que eu tenho na minha cabeça. Fala um pouquinho disso. Olha, intranet, eu brinco que é o patinho feio dos portais corporativos, né? Ninguém dá bola para a intranet até que alguma coisa acontece, precisa comunicar para todo mundo, é urgente, é agora, e daí entra todo mundo em pânico, porque a intranet é um troço largado lá no canto da empresa que ninguém olha, né? Mas eu acho que tem uma razão, né? Historicamente, intranets são grandes projetos, né? Assim, eram, né? Grandes projetos de 1 ano, 8 meses, não sei o quê, e que estourava o orçamento, a entrega não era aquilo que tinha imaginado, quem fez a especificação também não sabia pedir direito, quem executou traduziu aquilo de uma outra forma, enfim. Eu brinco que todo mundo que já lidou com um projeto de intranet tem uma história triste para contar, né? E toda vez que eu brinco isso, a pessoa do outro lado tá assim, né? Tem mesmo uma história triste, né? E eu acho que, assim, uma das grandes razões de intranet ser tão controversa, né, ainda hoje, assim, ela é muito utilizada, assim, não é uma coisa que caiu em desuso, né? Ainda é um canal, assim, importantíssimo. Eu diria que a intranet é a espinha dorsal da sua estratégia de comunicação interna, mas você precisa ter uma ferramenta ali, uma plataforma que atenda os seus desafios, né? Como empresa, como população interna ali, cultura e etc. E esse desafio começa na hora de escolher de que jeito que você vai colocar essa internet no ar, né? Que ferramenta vai ser projeto, não vai ser projeto, tipo de conteúdo, qual é a estratégia de conteúdo que você vai ter ali, assim. Então, tudo isso impacta na relevância desse portal para dentro da empresa, né? Muita empresa fala assim, a intranet é um troço obsoleto, né? E eu brinco assim, não, obsoleto é o que você tem na tua empresa. A intranet em si não é obsoleto, né? Assim, tá mais do que em pauta aí, né? Esse assunto. Justamente por isso, assim, por essa necessidade de melhorar a comunicação interna, de melhorar o engajamento, de tornar mais transparente, né, esse dia a dia da empresa, tornar mais fácil o dia a dia de trabalho, o acesso às coisas e tal. Então, eu acho que, assim, algumas mudanças grandes de intranet primeiro, essa questão de deixar de ser uma coisa tão difícil de colocar no ar, né, então deixar de ser este projetão, ser uma coisa, assim, dessa dinâmica mais rápida de produto e tal, como a gente está acostumado hoje, você tem um problema, baixa um aplicativo, funcionou ótimo, não funcionou, apaga, baixa outro. A gente já vive essa dinâmica, né, então trazer isso para essa realidade também, pensar bem em conteúdo que você vai colocar ali e o propósito desse portal alinhado enfim, com a empresa, né? Então, tem empresa que faz da intranet quase como se fosse um outro portal de notícias, concorrente ali com, sei lá, o G1 da vida, né? Outras não, outras é uma máquina ali de acessos e produtividade, etc, etc. Então, vai. Mas, basicamente, eu acho que, assim, o que difere das intranets mais antigas, eu acho que uma é essa, né, assim, a rapidez de você poder começar a usar,
e o tipo de funcionalidade que você tem ali para poder dar mais vazão à comunicação, ganhar capilaridade, conseguir segmentar, né, e tornar mais fácil, mais intuitivo o uso, né, e não ser aquela coisa que você precisa ficar caçando coisas lá dentro, né. Dá para dar algum exemplo dessas funcionalidades? Por exemplo, quando você faz estudos, né, de intranet, as coisas mais acessadas da intranet, aí não importa a empresa, segmento, nem nada, isso é dado geral, né? As 3 coisas mais acessadas na intranet, de modo geral: aniversariantes do mês, cardápio do restaurante, né? E a área de notícias. Essas são as 3 coisas mais acessadas, né? Então, só isso já dá aí um indício, né, do que a pessoa busca, né? Ela quer se conectar com outras pessoas também, ela quer conhecer as pessoas da empresa, enfim, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que você permitir, por exemplo, que a pessoa saiba, né, que conheça as outras pessoas, saiba quem está fazendo aniversário, consiga mandar uma mensagem, mas que você tenha um equilíbrio muito bom, assim, entre essa parte mais social, entre aspas, né, de relacionamento e de documentos. Então, você ter uma ferramenta de busca poderosíssima para você não ter que ficar adivinhando quem é o responsável por aquele documento. Ah, é o fulano é de que área, onde está essa área, de que estrutura que ele é, e daí eu vou atrás da informação, né? Então, acho que hoje ter uma boa ferramenta de busca, de indexação e tudo mais é uma coisa importantíssima, assim, no portal, porque ele acaba juntando, né, muitas informações da empresa, documentos do dia a dia e tudo mais, né? E coisas que hoje fazem sentido. Por exemplo, reserva de salas de reunião, aceite de documentos, são coisas que, por exemplo, hoje, com toda essa parte digitalizada, né, da empresa, então tem muita coisa que antes você precisava assinar num papel e o RH precisava guardar esse papel por um tempão, hoje não precisa mais existir o papel, basta o registro de que você deu de acordo, por exemplo, eletrônico, né, naquilo. Então, ferramentas desse tipo de aceite de documentos é super utilizado também, né? Então, nesse exemplo que você deu também de RH, você consegue ter vários administradores por tema, não precisa ser tipo uma página só da comunicação interna, pode ter uma subestrutura também para subprocessos. Sim, dá para ter, cada departamento ter a sua página, por exemplo, se quiser, entendeu? Apresentando o que faz aquele departamento, aquela área, quem são as pessoas-chave daquela área e tudo mais. Então, dá para você ir muito além de ser só um canal da comunicação interna, sabe? Acho que E dá um o espaço de interessante. visibilidade, né? Exato, exatamente. E trabalhar a marca empregadora, né? Toda a parte de produtividade, serviços da empresa. Então, tem um mix aí de comunicação, serviços e produtividade, né? Em termos de conteúdo, né? Que se trabalha na intranet. E o consumo segue prioritário em desktop, ou isso hoje está no mobile, está em totens? Como é que é o consumo da plataforma? Hoje, assim, acho que muda bastante em relação ao perfil de empresas, né? Então, por exemplo, indústrias, varejo, que você tem lá uma parte da população interna, né? Sei lá, você tem 30, 40% no corporativo e depois 70, 60% chão de fábrica, caminhão, loja, representante comercial, enfim, né? Tá fora do escritório. Muitas vezes esse pessoal nem e-mail corporativo tem, né? O que torna mais desafiador ainda a estratégia de comunicação interna, né? Então, depende muito do segmento da empresa. Mas, assim, quem tem um perfil mais corporativo e tudo mais, segue ainda desktop. Afinal de contas, a pessoa está ali sentada o dia inteiro, né, olhando para o computador e tudo mais. Agora, esses outros cenários, aí é natural ter tablet, celular, então a pessoa acessa ali pelo celular, uma versão mais assertiva ali da intranet para aquela pessoa, não precisa tanta coisa, coisas que ela vai ver mais e tal. E tem empresas que ainda têm o totem e tal, que também é super válido, né? E normalmente os totens estão lá em refeitório, área de descompressão, área de descanso, em lugares assim onde você tem que não está relacionado diretamente a eu estar ali porque eu estou trabalhando, eu estou ali por alguma outra razão, né? Estou descansando, enfim, no intervalo, alguma coisa assim, né? Mas assim, de modo geral, majoritariamente ainda é pelo desktop, muito por conta disso, né? Por perfil de trabalho.
Boa. E você colocou, né, o portal corporativo, a internet, como o fio condutor da comunicação interna, né? O que levar em conta para entender que é a hora de ter um portal? Então, uma empresa que de repente ficou uma empresa média, uma empresa grande, e ops, preciso disso. Ou mesmo para uma empresa que já, né, já tinha historicamente uma internet, para considerar renovar, revisar, Aham. mudar. Olha, eu acho que tem duas coisas que a gente ouve da maioria absoluta dos clientes e pode ser a realidade também de muitas outras empresas, né? A primeira é a questão de organizar a comunicação, assim, e conseguir chegar né, nas pessoas ou no público que você quer. Coisa que a gente mais ouve é assim, nossa, hoje vai tudo por e-mail e por grupos de WhatsApp. E a gente virou spam dentro da própria empresa. A comunicação interna virou spam, né, dentro da própria empresa. E aí, os desdobramentos disso são assim, tipo, notícias importantes que as pessoas acabam não sabendo, entendeu? Ou versão de documento, assim, a gente está na versão 5 e as pessoas estão usando a versão 1 ainda, né? Às vezes são documentos inofensivos, mas às vezes não, às vezes é template de contrato, é uma política, enfim, né? Alguma coisa, um desenho de processo, alguma coisa mais importante ali dentro da empresa, que tem de fato um impacto, né? Seja na produtividade, às vezes até um impacto legal, né? Na coisa. E daí a pessoa recebeu lá por e-mail, salvou na pasta e é aquilo ali que ela usa, ela nem viu os outros e-mails, né? Então, essa questão da assertividade, né, e da capilaridade e da segmentação da comunicação, essa acho que é um dos indicativos de que você precisa repensar aí a forma da comunicação. E a outra coisa é a parte de documentos, assim, a hora que ninguém mais acha nada, e cada um tem 900 pastas de rede, e cada um tá com o seu OneDrive, sabe aquelas coisas? Isso aqui tá no meu, não, tá no seu, tá no pendrive não sei de quem, e que daí ninguém mais acha nada, né? E que buscar um documento passou a ser um processo que demanda tempo meu, porque, sei lá, vou gastar meia hora, 40 minutos para achar determinada coisa, esse é outro indicativo. Né? A gente tem clientes que reportaram lá aumento da ordem de 60% assim, de produtividade só de organizar as coisas, não era nem de criar coisas novas na intranet, era só de organizar. Então, ó, os documentos agora estão organizados aqui, solicitações estão todas aqui, formulário disso, daquilo, link para sistemas, link para isso, pá, pronto, tá arrumado. Então, ele foi simplesmente uma arrumação da casa, né? Eu brinco que a intranet Mary Kondo, né? Lembra aquela Mary Kondo tinha um seriado Netflix, ela ia arrumar a casa e tal. É isso, porque você não botou né, nenhum processo novo, nada novo, você simplesmente organizou aquilo que estava bagunçado. Então, acho que esses são dois indícios, assim, bem fortes de que talvez vale a pena ter um portal. Boa. E agora vamos falar dos traumas. Você falou que todo mundo tem um trauma de intranet. Quais são as principais causas, né, dos desafios que geram esses traumas? E o que tem hoje para superar, né? Quais são as dicas para superar esses Uhum. enroscos? Olha, assim, das coisas também, das principais coisas que a gente vê, assim, como eu comentei, né, as intranets eram grandes projetos, parará, que acabavam tendo entregas, assim, que acabavam decepcionando, né, as áreas de negócio, principalmente RH, comunicação interna, que normalmente são as áreas responsáveis ali pela intranet, né, elas acabam ficando muito dependentes de TI para fazer quase qualquer coisa nessas intranets, né? Então, às vezes, uma operação simples, tipo, eu preciso mandar um comunicado para o grupo X de pessoas, né? Sei lá, para a liderança, ou, não sei, para o time tal, né? Então, uma operação simples como essa, simplesmente quero mandar um comunicado, acaba virando uma mega operação. Tem que abrir um chamado com a TI, esse chamado está concorrendo com N outros chamados que a TI tem para atender, e daí eu só consigo te atender amanhã, o SLA é de não sei o que lá, e aí começa. E daí o comunicado que você tinha que mandar hoje não vai sair, acaba indo pelo WhatsApp, manda um e-mail qualquer, e aí manda então para todo mundo, mas aquilo ali era para 20 pessoas, e por aí vai. Então, acho que uma das coisas que acarreta isso, é a dependência de TI, principalmente, na gestão de conteúdo e na entrega desse conteúdo para os diferentes públicos, né? E do outro lado,
TI acaba ficando muito onerada, né, por isso. Então, da mesma forma, você tem lá um monte de coisas para resolver, sei lá, de infra, sabe, assim, acesso geral, um problema de segurança, coisas dessa categoria, e de repente tem uma chamada ali para você mandar um e-mail, né, sei lá, o e-mail do RH falando de tal coisa, não que não seja importante, mas assim, para a TI, diante da lista de coisas que ela tem para fazer, aquele e-mail ali acaba tendo uma prioridade menor, né? Então, isso aí acaba gerando problemas para os dois lados, né? Então, você conseguir ter uma ferramenta que dê autonomia para as áreas de negócio, isso resolve dois problemas, né? Você, então, dá autonomia e a comunicação flui muito melhor, e, por outro lado, você desonera TI. E isso tem impacto direto em custo, assim, né? Na veia, assim. Então, se a maioria das empresas médias e grandes, né, base Microsoft, acaba usando ali SharePoint e tudo mais. SharePoint é uma dos mão de obra mais caras que tem na TI, né? E aí, de repente, você tem, então, um time de alta performance, caro, tendo que destacar horas ali para fazer uma operação muito, muito, muito simples, tipo enviar um comunicado, né? Então, você resolver essas questões tem um impacto direto em produtividade e redução de custo para os dois lados, né? Boa. Queria falar um pouco mais da WorkHub, assim, dos diferenciais, e vou trazer meu trauma, tá? Quando eu estava, na época era na Natura, e a Natura tem toda uma questão de marca, né? E era um nó, assim, porque você tinha um time técnico, mas ao mesmo tempo você tinha que ter uma questão de design, aí eu vejo que você já vem do design, então me fala um pouco mais, assim, mas eu tô imaginando, putz, se eu tivesse conhecido 10 anos atrás, me fala dos diferenciais da... Mas é isso, essa falta de autonomia, aí você precisa ter uma agência que vai fazer não sei o quê, tarará, tudo você precisa de alguém para fazer para você, né? Essa é a grande reclamação de modo geral, né? Bom, a WorkHub, ela nasce dessa experiência, assim, de ter desenhado, sei lá, 40, 50 projetos de intranet, naquele momento, projetos mesmo, né? Então, de fazer o desenho do zero, desenho de telas, prototipação, parará, muitos a gente implementava, também fazia o desenvolvimento e tal. E a WorkHub nasce dessa angústia, assim, de ver, primeiro, as empresas meio que precisando de coisas muito parecidas, independente do segmento, do tamanho, do porte, as demandas, as frustrações eram, tanto as frustrações, né, com experiências anteriores, quanto as demandas de ferramenta, elas eram muito parecidas, né? E daí tinha um pedaço lá que era bem específico de cada uma, mas a maior parte era igual. Então, o WorkHub nasce em meio dessa angústia de tentar dar uma outra cara para esse mercado, e um mercado, como eu falei, né, o patinho feio, assim, ninguém, até hoje a gente fala de intranet, assim, intranet, assim, daí conhece e fala, nossa, que legal, né? Então, nasce daí de tentar transformar isso tudo num produto. A gente nasce bem no meio da pandemia, porque nasce no finzinho de 2020, e acho que a pandemia ajudou, tentando ver, né, coisas boas nessa experiência tão traumática que a gente teve como humanidade, né? Mas assim, a pandemia, ela escancarou, né, novas possibilidades de trabalho, né, trabalho remoto, enfim. E ela também evidenciou todos esses desafios de comunicação que a gente estava falando. De repente, foi todo mundo dormindo um dia, voltando do escritório, no dia seguinte, ninguém viu mais ninguém por 2 anos, né? Então, como que você resolve? Cadê as coisas? E como é que acessa e tal? Então, teve muita empresa que precisou, ali em 15 dias, resolver coisas que estavam há 5 anos no roadmap, né? Ali para fazer, tanto de tecnologia quanto de comunicação também, né? E, enfim, RH, todas as áreas, né? Então, a Arqueab nasce nesse cenário. Eu acho que a pandemia deu, assim, uma ajuda, de certa forma, porque a gente não precisava mais explicar que essas coisas eram importantes, né? E o que a gente fez foi transformar toda essa experiência ruim numa coisa boa. Então, a gente transformou tudo isso num produto pronto, por assinatura. A gente entrega em 7 dias, né? Já está pronto para a empresa poder colocar conteúdo e tal. A gente desenvolveu o produto para ser instalado dentro do ambiente Microsoft das empresas. Então, a gente entendeu que a Microsoft, para as empresas médias e grandes, né, ela tem mais de 90% de market share. Então, a gente falou assim, então vamos fazer uma intranet como um produto pronto, por assinatura e dentro do ambiente Microsoft, o que trouxe todo
um tempero extra ali de complexidade na história, né? No desenvolvimento, na criação do produto, né? Mas tá aí, não tá rodando. E então a gente entrega muito rápido, tem mais de 50 funcionalidades ali, toda hora a gente está colocando mais funcionalidades. Então, assim, 80, 90% da necessidade de portal que a empresa tem, pronto, em uma semana está feito para ela. O resto, então tá bom, ela faz especificamente uma coisa ou outra. Então, eu acho que como grandes diferenciais tem a experiência, o fato de ser um produto, né, de entrega rápida, a experiência de uso, assim, a gente instala o produto em cima do SharePoint, e é produto, não é template no SharePoint, né, é um produto mesmo. Então, a gente pensou muito nessa questão da experiência de uso, porque a hora que você vai falar com TI, todo mundo adora o SharePoint, mas a hora que você vai falar com a RH, comunicação interna, todo mundo odeia o SharePoint, né, a maioria odeia. Então, assim, por que eu dei? Então, a gente foi entender, assim, por que não gostavam e a gente melhorou a experiência de uso, a usabilidade da história, a experiência de você publicar conteúdo, mexer ali e tudo mais. Então, tem uma experiência muito melhor de uso e a gente desonera a TI, tanto no suporte, né? Então, porque a gente deu total autonomia agora para as áreas de negócio poderem mexer nos conteúdos e mexer nas funcionalidades também. Tipo, eu não quero essa funcionalidade, você tira ela de lá. Agora eu quero, eu ponho de novo, né? Sem precisar acionar nem a gente, nem TI, né? E para o lado de TI, a gente simplesmente liberou o time de SharePoint para fazer outras coisas, liberou a TI da empresa. E a gente, como a gente instala o produto dentro do ambiente Microsoft do cliente, a gente não cria nenhuma camada nova de software, né? Então, toda a parte de segurança, de governança, permissionamento, segurança de acesso e tal, a gente usa Microsoft e o que a empresa já utiliza. Então, para TI, isso é música para os ouvidos, porque é como se a gente já entrasse homologado na empresa, né? Eu não tenho que validar a autenticação, não tenho que validar a segurança, nada. Então, a entrada realmente é muito rápida, a instalação é muito rápida. Como eu falei, em 7 dias as áreas já conseguem começar a utilizar. A gente libera a TI dos envios de comunicados e do suporte, etc., e dá total autonomia para a área, com um conjunto ali de funcionalidades e já com a arquitetura de informação montada e tal, que realmente, assim, é plug and play, sabe? Senta e usa. Né? E que resolve ali 85, 90% das demandas de comunicação. Tô chocada com esses 7 dias. Meu trauma lá foi, tipo, 6 meses só para fazer o Project Charter, mas beleza. Me conta um pouquinho mais do que acontece nesses 7 dias, porque eu tô achando que meu saída do cartola, minha intranet, não é possível. Qual que é o processo aí de Olha, onboarding? eu vou ter que dizer que, assim, 7 dias é porque é comercial. A nossa parte mesmo, assim, é menos de 1 hora, entendeu? A instalação. O que acontece nesses 7 dias? Basicamente, assim, a gente precisa. Os requisitos técnicos para a gente instalar são muito pequenos, assim, basicamente a gente precisa de um usuário e tipo, 2, 3 cliques ali do cliente para validar algumas coisas dentro do ambiente Microsoft. A gente faz isso numa call de 10 minutos, 5 minutos ali com o cliente, né? Às vezes o que demora mais é isso, é conseguir a agenda, enfim, né, e a disponibilidade ali da equipe para fazer isso. Uma vez que a gente tem o acesso e esses 2, 3 pontinhos ali liberados, né, a gente faz a instalação e entrega. Quando a gente entrega, a gente faz um treinamento com a área de negócio, então um treinamento de uso mesmo, assim, como é que faz isso, como é que põe uma notícia, como é que eu publico, como é que põe, como é que troca, coisas desse tipo. Dá acesso para o cliente tanto ao manual de uso, que a gente chama do help, que tem lá, como é que eu publico mesmo tal coisa, como é que eu troco o ícone, coisas desse tipo, né? Tá tudo lá com imagem, com vídeo e tal, e acesso à plataforma de chamados para, enfim, algum problema, alguma coisa, tem lá a plataforma de acesso. É isso, simples assim. E fica com a cara da marca da empresa. Sim, a gente customiza esquema de cores, logotipo, e depois, como ela é toda modular, pensa assim que é um pacotão de Lego, né? Que você pode mexer nas peças do jeito que você quiser. Então é muito legal, porque a gente entrega igual para todo mundo. 2 minutos depois, são portais completamente diferentes. É muito legal, assim, porque daí a gente entrega, então, como eu falei, com esquema de cores, logotipo e tal da empresa, mas daí para frente, o conteúdo vai dando cara, vai dando contorno aí para a identidade visual, o jeito que eles vão usar as funcionalidades, a posição que colocam as coisas e tal. Então, tudo isso é customizável, cada cliente vai fazendo o seu. Né?
Estou abusando de tanta pergunta, mas é que Não, pode você pode contar algum caso, assim, de cliente ou não? Como é que é? Você pode... a gente tem alguns cases divulgados aí como Eletromídia, Monte Bravo e tal, contando assim, tanto de. Acho que as histórias vão sempre meio que numa mesma linha, né? Quando a gente fala com o pessoal de RH, comunicação interna, os depoimentos, as coisas vêm sempre numa direção assim, tipo, nossa, como tá fácil agora, como a gente consegue distribuir as coisas e como tá fácil mexer, como ficou bonito, coisas assim. E quando a gente vai falar com TI, né, os feedbacks que a gente recebe é assim, nossa, como vocês não deram trabalho? Assim, como foi rápido, né, assim, liberar, instalar e pronto, já está todo mundo usando, né? Mas, então, de modo geral, é isso que a gente ouve dos clientes. Mas alguns casos interessantes, empresas, por exemplo, como a Eletromídia, né, que colocou o portal no momento que eles compraram a Elemídia, né? Então, o portal foi fundamental para o onboarding de todo mundo que estava vindo, né, da outra empresa, para toda a questão de cultura organizacional, treinamentos, enfim, uma série de conteúdos ali, de mensagens, de direcionamentos e tudo mais que precisava acontecer no momento da junção das empresas e tal, um monte de gente nova, tal, então foi uma coisa bem bacana, assim, né? E várias outras empresas multiloja, cliente nosso e tal, falando disso, assim, a principal feedback, a facilidade e a capilaridade da comunicação, assim, como agora eles conseguem chegar de forma assertiva no público que eles precisam. Né? Com saving, né? Saving de informação que vai encontrar. Nossa. Muito, muito. Saving de todo lado, né? Assim, do RH, comunicação interna, disse, agora tem autonomia, a coisa anda, né? Saving da pessoa que está lá usando, consumindo coisas, que agora ela acha tudo que ela quer, tem tudo na mão e tal. E saving para TI, que parou de aportar horas ali nessas demandas de comunicação. Né? E com certeza isso tudo hoje em dia, em 7 dias, não vai ser o valor daquele Project Charter que eu lembro lá de trás. Não mesmo. Se alguém quiser conversar mais contigo, né, qual é o canal, como vai para o seu site, seu LinkedIn, o que eu coloco aqui no texto que vai estar embaixo? Não, meu LinkedIn, enfim, fica à disposição também para conversar com todo mundo. O site da WorkHub é workhub.digital. Lá tem todas as informações, tem cases, enfim, tem outros produtos e serviços que a gente tem complementando aí a experiência da intranet. A gente está começando agora a plugar ali benefícios, então estamos com crédito consignado, educação financeira, antecipação de salários, e isso abre uma esteira aí de vários produtos financeiros que a gente vai trazer para a intranet também, enfim, integrações, tem várias coisas lá no site que vão complementando aí a experiência com o produto principal, que é a intranet. Arrasou. Não sei nem como te agradecer pelo tempo, por compartilhar isso tudo. Eu tive um banho de loja de 10 anos, assim, meia hora. Que bom, fico contente e eu que te agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui conversando. Não, que isso, um prazer conversar contigo. E é bom que a gente começa a conversar antes, acaba de gravar e continua conversando também, então é isso. Bom ter você por perto. Obrigada demais. Obrigada a você.